Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui da Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde acontece um protesto nesse momento pela decisão do ministro Marco Aurélio de Mello de soltar os presos condenados em segunda instância. Vamos tentar chegar mais perto aqui. O protesto foi organizado pelo MBL, Movimento Brasil Livre, para 5 horas da tarde, em vários pontos do país. E os manifestantes começam a chegar aqui de várias partes. Ó, a moça aqui está com uma camiseta STF é uma vergonha. Somos todos cristianos, caiados. Não somente ele, mas todos nós somos brasileiros e dizemos sim que o STF é uma vergonha nacional. O que estão fazendo com o Brasil é uma vergonha sim. O STF não está nos representando, não representa o povo. Isso é uma covardia que está acontecendo. Terminando o ano, querendo soltar um preso, que não é preso, é um peso político, dizendo que é um preso, mas é um peso político. Isso sim, é um peso político, Lula e todos os seus comparsas. Peso político e não preso político. Tá certo, você vê aí um protesto, várias pessoas aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. A manifestação foi marcada para 5 da tarde, ó, tem uma faixa aqui, ó, grande aqui, Lula na cadeia. As pessoas segurando essa faixa aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar com mais pessoas aqui que vieram para esse protesto. Oi, você veio a esse protesto por quê? Hã? Você veio a esse protesto por quê? Eu fiquei indignado, porque no último dia, hoje é o último dia, amanhã começa o acesso ao judiciário. E esse cara solta todo mundo no último dia. Eu achei isso indignante. Não dá para aceitar? De jeito nenhum. Eu fiquei indignado com isso. Obrigado. Tá certo, brasileiros aqui indignados, protestando em frente ao Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas pegando o microfone, falando. Várias pessoas aqui com bandeiras, verde e amarela. Vamos sair aqui de perto que tem um som. Vamos ver ali o que aquele senhor está falando ali no microfone. Marco Aurélio é uma vergonha, um ato criminoso de liberar condenados em segunda instância contra a vontade popular, passando em cima de todas as decisões anteriores dessa mesma corte. Ele não respeita sequer as próprias decisões da corte e toma uma decisão monocrática, uma vergonha para o povo brasileiro. Marco Aurélio, você é uma vergonha! Uma vergonha! STF é uma vergonha! O crime não mais imperará no Brasil! Os corruptos! Então você vê aí o protesto em frente ao STF. E vários policiais já estão aqui formando uma fila, formando uma barreira para impedir confusão, enfim, já que também do outro lado há algumas pessoas defendendo a soltura do ex-presidente Lula. Vamos andar mais para longe do som aqui para a gente conseguir falar. Ó, pessoas aqui com roupas de palhaço, pessoas protestando de várias formas. Vamos sair aqui de perto do som. Então, para você que começou a nos acompanhar agora aqui na página do senador Álvaro Dias, está havendo um protesto neste momento em frente ao Supremo Tribunal Federal pela decisão do ministro Marco Aurélio de determinar a soltura de quase 160 mil presos condenados em segunda instância. Essa decisão pegou todo mundo de surpresa.
houve uma grande reação nas redes sociais. O senador Álvaro Dias reagiu, diz que o Supremo está esbofeteando o povo brasileiro, o povo que saiu às ruas, o povo que pediu a condenação desses presos, o povo que acompanhou a Operação Lava Jato. Os procuradores da Operação Lava Jato deram entrevista coletiva após a decisão, criticando muito essa decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello. Foi uma decisão tomada no apagar das luzes, já que amanhã começa o recesso. Você veio aqui protestar? Nós viemos do norte, de Manaus, Amazonas, para trazer nossa solidariedade a esse país que está cansado de corrupção. A gente cansou de corrupção, a gente cansou de ladrão de galinha ser preso e crime de colarinho branco sair pela porta da frente como se não tivesse feito nada. São tão assassinos quanto os traficantes, são tão ladrões quanto qualquer um que cometa erro nesse país. Essa é a nossa revolta. Você ficou decepcionado com a decisão do ministro? Na verdade, é uma tristeza que dá no coração da gente, que quem é trabalhador vê uma situação dessa acontecer no nosso país. A corrupção está nos maiores estados, está nos maiores locais que deveriam ser a razão e o local onde deveriam se colocar as coisas no eixo. Tudo está ao contrário, não pode acontecer isso, não pode. Tá certo, obrigada. Amazonas, Manaus. Viemos do norte. O que o senhor achou da decisão aí do ministro? Péssimo, péssimo, tá? É mais um bandido solto na rua. Tem pai de família que trabalha e tá preso, né? E o cara que rouba, mata todo. É o pior bandido, é esse colarinho branco, né? Que mata a população precisando de médico, de todo, e não tem. Então, péssima decisão, infelizmente, péssima. Aí o senhor veio aqui protestar? Sim, nós viemos passar as férias, né? Aproveitar a posse do presidente e aproveitando quando falaram, olha, vão soltar o Lula, aí vamos para lá. Ah. Tá certo. Então você vê aí o protesto de brasileiros, de brasilienses aqui de Brasília e de brasileiros que estão aqui passando férias, que vieram aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal protestar contra a decisão do ministro Marco Aurélio Mello de soltar presos condenados em segunda instância, inclusive o ex-presidente Lula. Então as pessoas começam a se organizar aqui, o MBL convocou uma manifestação em todo o país. Aqui em Brasília a manifestação foi marcada aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal e as pessoas estão chegando, muitos carros buzinando, pessoas com bandeiras, com coisas de som, fazendo barulho aqui, protestando contra essa decisão que pegou todo mundo de surpresa. Os procuradores da Lava Jato deram coletiva, falaram que essa decisão representa um tiro fatal na Operação Lava Jato. Ó, já tem faixa aqui. Várias faixas aqui falando da decisão. O ministro Marco Aurélio. Vamos ver se a gente consegue falar com outras pessoas aqui mais distante da caixa de som. Senão a gente não consegue falar aqui e mostrar. Lembrando que essa liminar do ministro Marco Aurélio de Mello pode ser revertida ainda com uma ação do Ministério Público. A Procuradora-Geral da República já está tomando providências e essa liminar pode ser revertida ainda hoje pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Essa é uma expectativa grande de que isso seja revertido, porque os advogados do ex-presidente Lula já entraram com pedido para a libertação dele.
Vamos ver se a gente conversa aqui com outras pessoas aqui. Oi, você veio aqui protestar? Com certeza, cheguei, foi o primeiro a chegar aqui 3 horas da tarde quando eu fiquei sabendo desse mal feito do Marco Aurélio e vim aqui protestar. Eu sou Uber, estava trabalhando, parei porque é inadmissível que o Marco Aurélio faça esse tipo de coisa. Porque não é questão só do Lula, é questão de todos os bandidos. Todo mundo vai recorrer e pode ser solto. Latrocida, homicida, todo tipo de gente pode ser solto. E a gente não pode aceitar esse tipo de gente solto com a população, vê o Natal e vai matar pai e mãe de família que a gente não sabe. Toda saidinha acontece isso. Um ou outro é morto por um bandido que saiu da cadeia, infelizmente. Como é seu nome? Israel. Então você viu aí o Israel, motorista de Uber, que parou o trabalho para vir aqui protestar em frente ao Supremo Tribunal Federal. As pessoas aqui gritando, vergonha, revoltados com essa decisão que pode beneficiar todos os presos em pós-condenação em segunda instância. Por enquanto, apesar de haver também manifestantes pró-Lula aqui do outro lado, não há nenhuma confusão, a polícia está aqui formando um cordão de isolamento. Então aqui vamos ver essa moça aqui que está com uma placa aqui, STF vendido. Oi, você está aí, veio protestar? Com certeza, por essa imoralidade. Eu acho, não é um cuspe na cara do brasileiro, não, é um tiro na cara de todos os brasileiros. Pegou todo mundo de surpresa. De surpresa não, porque a gente já espera que tudo deles é planejado, né? O PT não faz nada de surpresa, já estava na manga. Então, não é surpresa, a gente só estava esperando o momento. Tá certo, obrigado. Então você está vendo aí o protesto organizado pelas redes sociais de pessoas que vieram se manifestar de forma contrária à decisão do ministro Marco Aurélio de Mello. Pessoas que vieram de bandeira, com a bandeira aqui. Deixa eu conversar com esse senhor aqui. O senhor veio com a bandeira aí para protestar? Claro, claro. Porque uma decisão dessa, atropelando a decisão do presidente do Supremo, que já havia marcado a discussão disso aí para em maio, ele toma a decisão à tarde no último dia, quer dizer, só o plenário pode derrubar, e agora o presidente vai convocar uma plenária extraordinária. Então não dá, a gente tem que protestar mesmo, porque é a população do Brasil que está muito revoltada, né? Obrigada. Mais uma pessoa aí falando contrariamente à decisão do ministro Marco Aurélio. O protesto foi marcado para 5 da tarde. Ó, as pessoas chegando aqui com uma bandeira grande do Brasil. Ó, vamos ver aqui quem é esse pessoal aqui que está chegando com uma bandeira bem grande. Wolf, vamos falar aqui com essa senhora aqui que está se protegendo do calor com a bandeira. A senhora veio protestar? Vim. O que a senhora achou da... Porque eu achei, assim, extremamente ridículo o que eles fizeram, né? O presidente Lula não merece ser solto pelo que ele fez, né? A gente tem que fazer alguma coisa, tem que ser agora, a gente tem que fazer, porque isso não pode acontecer. O STF foi longe demais, está desrespeitando o povo brasileiro, a nossa nação. Eles estão levando para o fundo do poço. Tá certo, obrigada. Então você vê a senhora aí se protegendo com a bandeira do Brasil, do calor. Aqui em Brasília, um sol forte, calor grande, mas nem isso está impedindo as pessoas de comparecerem aqui à Praça dos Três Poderes, à manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ó, as pessoas aqui com uma bandeira grande. Vamos chegar perto aqui, ó. Uma bandeira bem grande, bem representativa. Vamos conversar aqui com essa senhora aqui para ver. Essa bandeira representa o quê? Brasil livre, sabe? Brasil livre dessa corrupção, mas eu tô passando mal, você não tem noção. Eu tenho vergonha, eu tô com vergonha do país. Isso é golpe. Um dia antes a gente passar por uma situação dessa. Isso até emociona a senhora. Não, eu tô mal mesmo. Sabe, isso é uma vergonha.
Não tem outra palavra, é vergonha. Mas estou aqui lutando pelos meus netos, sabe? Por essas crianças, por esse povo que está aí alienado, doutrinado em sala de aula. Eu sou professora, mas a maioria está sendo doutrinado mesmo em sala de aula. Infelizmente, meus colegas são a maioria de esquerda, uma esquerda petista. Tem que acabar com esse partidarismo e as pessoas devem ser mais brasileiras, entendeu? Mais pátria, menos partidos. Obrigada. Vamos ali do outro lado da bandeira, ó, a bandeira bem grande aqui, conversar com uma senhora que está ali, vamos ver a senhora segurando aqui a bandeira. A senhora está segurando a bandeira, está com um casaco de bandeira para protestar. Minha filha, eu sou pelo Brasil, pela minha oralidade, chega de palhaçada. A senhora assustou, ficou surpresa com essa decisão do Supremo? Surpresa entre aspas, né? Porque a gente sabe que esse país é uma palhaçada e que isso podia acontecer realmente. Mas eu espero que seja revogado esse absurdo. A senhora acha que vai ser, então? Veio protestar para isso? Exatamente, para protestar contra essa palhaçada desse tribunal. Tá certo. Uma bandeira bem grande, então, aqui, ó, segurada por várias pessoas, protestando contra a decisão do ministro do Supremo. Aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, vários seguranças, apostos, jornalistas ali. Mas aqui não é a entrada dos ministros do Supremo. Aqui é a parte da frente. Então, por enquanto, os seguranças aqui protegem. Uma grade também protege. Faixas. Muitas faixas aqui. Vamos aqui conversar com esse moço aqui que está com uma roupa de palhaço. Oi, desculpa interrompê-lo aí, mas o que significa esse protesto seu aí? Eu estou representando aqui o povo brasileiro, se sentindo um palhaço com o que está acontecendo com o nosso país e com situações dessa natureza que o STF tomou, colocando centenas ou até mesmo milhares de bandidos para fora, onde a gente sabe qual é o real objetivo, que é colocar o canalha do Lula na rua. Então, eu estou aqui junto com o pessoal do MBL, realmente para poder falar o tanto que o povo brasileiro está revoltado e não aguenta mais esses desmandos no país. Só isso. Certo, obrigada pela entrevista. Vários fotógrafos aqui, jornalistas também cobrindo essa manifestação. E muita polícia também. Vamos conversar aqui, Wolf. Vamos conversar com esse senhor aqui, ó. Senhor, boa tarde. O senhor veio protestar? Vim protestar, porque é um absurdo o que o Marco Aurélio acabou de fazer. Se a falta de dignidade, no apagar das luzes, ele resolve tomar uma decisão monocrática contra decisões do colegiado. Isso é estupidez, um absurdo, e eu não aceito. Eu sou advogado, não aceito a estupidez dele. Ele não pode sair atropelando a legislação para favorecer. Talvez ele esteja com o rabo preso e por isso tenha medo, porque a partir de agora muitos irão delatar e iremos iniciar a lava-toga nesse país. Tá certo, obrigada pela entrevista. Ó, aqui faixas, aqui já a Suprema Corte. Ministro Marco Aurélio, defensor da impunidade. STF, um país sem justiça, é um país da barbárie, na barbárie. O povo brasileiro de bem não mais se intimidará. Estamos aqui. Aqui tem um som alto aqui, porque várias pessoas estão falando. Várias pessoas com faixas. Vamos tentar entrevistar essa senhora aqui, ó. A senhora veio protestar? Eu venho sempre. Nós somos o movimento Rua Brasil e nós vivemos nessa esquina. E hoje, mais uma vez, alguém me perguntou se nós já estávamos com as faixas prontas. Sim, nós já vivemos prontos, porque essa casa, que se diz os guardiões da Constituição, na realidade, protege os bandidos e esquecem da nação.
É uma vergonha que o STF, ao invés de proteger a população e ser realmente o guardião das leis, ele haja contra o povo brasileiro. Tá certo, obrigada. A senhora também aqui está protestando aqui. Eu quero protestar. Essa casa aí é um lixo. Só tem lixo. E quer salvar a pele deles. Para salvar, para não ir ser preso. Aí só tem ladrão, viu? E também quer soltar os outros ratos. Para não ser com medo de ser preso. Agora, depois de janeiro diante. Certo. Obrigada pela entrevista. Vamos sair aqui desse lado aqui, ó. Você vê aí Brasília sob sol escaldante. Um corredor aqui de policiais protegendo aqui para evitar confusão, para evitar que os manifestantes quebrem alguma coisa aqui, se bem que tem uma grade aqui para impedir que eles cheguem perto do Supremo Tribunal Federal. Também o cordão de policiais separa os manifestantes, os que vieram protestar contra a decisão e alguns pouquinhos aqui que vieram concordam com a decisão. Então os policiais aqui, vamos voltar lá para... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus diz, se justo, ele prova a justiça, ele tolerará a justiça, mas se ele prova a desonra, ele tolerará a desonra. É STF, vai ganhar desonra! Vamos mais Supremo Tribunal, Beleza Nacional. E aí, os vereadores de todas as Então, para você que começou a nos acompanhar agora, estamos aqui ao vivo, em frente ao Supremo Tribunal Federal, na manifestação organizada pelas redes sociais contra a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello de soltar presos condenados em segunda instância. Uma decisão monocrática, em caráter liminar, que foi tomada no apagar das luzes do Poder Judiciário, já que o Judiciário entra em recesso a partir de amanhã. Pessoas que vieram aqui protestar debaixo de um sol forte, que carregam faixas, cartazes. Vamos ver aqui mais um aqui para a gente entrevistar. O senhor veio protestar aqui? Com certeza. Porque isso é uma pouca vergonha que está fazendo com o povo brasileiro, né? Isso é uma pouca vergonha. Eles têm milhões de segurança, de polícia a favor dele e a população. E principalmente o foco dele é liberar aquele presidiário vagabundo, que é o Lula, ladrão, traidor da pátria brasileira. É isso. Essa é a grande realidade. Tá certo, obrigada. Ó, um senhor aqui segurando uma faixa, batido o martelo, nosso STF realmente é uma vergonha. O senhor está bem revoltado? Oi? O senhor está bem revoltado? Ah, com certeza. Eu deixei o conforto minha poltrona para vir aqui lutar pelos nossos direitos. Realmente é uma vergonha esse STF aí libertar Lula e outros potenciais malfeitores aí, que é muito mau exemplo para nossa juventude, nossa pátria, nossa nação, nosso povo. Realmente estou indignado. Certo, obrigada. Você está
revoltado aí, gritando. Uma vergonha. Ele foi covarde. A atitude dele não só foi vergonhosa, como foi covarde. Porque ele não teve coragem de tomar uma decisão dessa quando ele foi voto vencido lá em abril. Ele esperou o último instante para tomar essa decisão e fugir daqui, porque ele sabe a canalice que ele cometeu. E não vai passar. Cada um desses bandidos que lutam contra o povo de bem do Brasil vão morrer ao longo do caminho. Nós vamos derrubar todos eles. Tá certo, então você vê aí mais uma pessoa protestando contra a decisão do ministro Marco Aurélio. Aqui uma faixa, ó, STF, exigimos justiça e ética, prisão em segunda instância já. Lembrando que o senador Álvaro Dias é autor de uma PEC que prevê a legitimação da prisão em segunda instância. Essa PEC foi apresentada e não saiu do lugar. Essa PEC legitima, ou seja, o Supremo Tribunal Federal não poderia se interferir nisso, que é uma questão constitucional. Vamos aqui atrás, aqui, ó. As pessoas gritam vergonha. Enfim, esse protesto foi organizado pelo MBL nas redes sociais, e as pessoas estão começando a chegar, já tem muita gente aqui, o sol está forte, e a gente acredita que até mais tarde vai ter muito mais gente aqui protestando. Os carros que passam buzinam aqui na esplanada dos ministérios. O senhor está bem revoltado. Mas não pode? Como é que pode? Depois de uma decisão no pleno do STF, aí depois vem uma decisão liminar provisória a soltar todos os presos do Brasil, aquele montão de canalha que roubou o povo carioca, que roubou o povo em Minas Gerais, que roubou destruir a Petrobras, destruir a Caixa Econômica. E aí, o que vai acontecer com esse pessoal? Vai ficar tudo livre por causa de uma decisão provisória? Não pode! Isso é um absurdo! Tá certo. Canalha! Obrigada. Você vê aí as pessoas bem revoltadas com essa decisão do ministro Marco Aurélio de Mello. As pessoas inconformadas com essa decisão tomada no apagar das luzes, de forma monocrática, sozinha, e que pode beneficiar 160 mil presos condenados em segunda instância. Entre eles, o ex-presidente Lula, que concentra aí a maior parte da revolta da população por ser o mais conhecido, o mais famoso entre os presos. A polícia ali agora se virou para o outro lado, já que chegaram manifestantes que apoiam o ex-presidente Lula. Chegaram mais manifestantes. E aí eles estão aqui fazendo esse cordão de isolamento para separar as duas turmas. A turma pró-Lula e a turma dos que vieram protestar contra o Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o clima aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Clima de indignação, de revolta, de pessoas que largaram o trabalho para vir aqui se manifestar, trazer sua bandeira, sua faixa e mostrar toda a sua revolta em relação a essa decisão que pegou a maioria das pessoas de surpresa. Lembrando que o Supremo já havia marcado para abril de 2019 a votação para decidir sobre a prisão pós segunda instância. E o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, fez isso sozinho, de forma monocrática, na véspera do recesso do Judiciário. Vergonha! Ó, agora começou uma provocação aqui, de um lado e de outro. Provocação dos manifestantes que vieram criticar o Supremo e dos apoiadores de Lula.
pau na tua mão! Lula, ladrão! Meu pau na tua mão! Enfim, um lado provoca o outro, mas tem muita polícia aqui. Ó, ali tá tendo um início de confusão. Dois lados ali querendo se enfrentar. E a polícia ali seguindo os manifestantes. Vamos ver ali, tem uma briga ali de gente ali querendo brigar. A polícia retirando aqui um manifestante por causa de um início de confusão aqui, mas tudo foi resolvido. Tem bastante polícia aqui, esses policiais podem impedir e esse tipo de provocação, cada um do seu lado, tudo certo. Ei, comunista, vai pra Cuba, comunista, vai pra Cuba, vai lá pra aquele país. Outros policiais aqui chegando para reforçar aqui o cordão de isolamento aqui do Supremo, para evitar confusão aqui entre os dois lados. Embora ali a turma que defende o ex-presidente Lula esteja em minoria aqui. Pouca gente veio para defender Lula livre. A maioria dos que estão aqui é de gente que está revoltada com essa decisão. Então ali já no trânsito tem bandeiras ali, já tem gente organizando uma batucada ali do outro lado. A manifestação aqui promete. Como a maioria dos servidores aqui na esplanada sai do trabalho por volta das 6 horas, é provável que mais tarde só essa manifestação fique mais cheia. Por enquanto, desse lado aqui dos que apoiam o ex-presidente Lula, pouca gente, e a maior parte dos manifestantes é de brasileiros que estão indignados com a decisão do ministro Marco Aurélio. Muita gente com bandeira, pedindo que essa validação da prisão pós segunda instância, porque a prisão pós-condenação em segunda instância não está na Constituição. Ela foi interpretada já pelo Supremo como uma garantia de que devem sim ser presos os condenados pós segunda instância. Só que houve recurso, protesto, então a decisão fica nesse vai e vem. Hoje, o ministro Marco Aurélio, ao dar essa liminar, estava respondendo a uma ação do PCdoB contra a prisão pós-condenação em segunda instância. Lembrando mais uma vez que o senador Álvaro Dias já apresentou 2 vezes uma PEC, proposta de emenda constitucional, para legitimar a prisão pós-condenação em segunda instância. O que significa isso? Para introduzir no texto da Constituição essa garantia, que aí o Supremo Tribunal Federal não pode legislar mais. Aí é uma garantia constitucional. Por que ele apresentou 2 vezes? Na primeira vez ele apresentou e houve retirada de assinaturas. E esse ano ele reapresentou, conseguiu as assinaturas de novo e reapresentou essa PEC, que continua paradinha lá onde ele deu entrada. Ninguém se moveu para aprovar essa PEC, até porque também esse ano teve intervenção federal no Rio e com a intervenção fica proibida qualquer alteração na Constituição. Mas se essa PEC tivesse sido aprovada, digamos, antes da intervenção, nada disso estaria acontecendo aqui. O ministro Marco Aurélio não poderia tomar uma decisão monocrática em relação a isso, porque já seria uma garantia constitucional. O senador Álvaro Dias também protestou contra essa decisão do ministro Marco Aurélio,
disse que era uma coisa inconcebível, que o Supremo estava esbofeteando a população brasileira, uma frase bem forte, mas é isso que a maioria dos brasileiros que está aqui sente. Sente, de certa forma, que está sendo esbofeteado, traído, depois de anos de Operação Lava Jato, de condenações dos presos, de prisão, dá uma decisão, uma canetada, muda tudo isso e pode libertar todos os presos condenados depois da condenação em segunda instância. Caso do ex-presidente Lula. Eduardo Cunha e Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara e o ex-governador do Rio, também são condenados em segunda instância, mas há dúvidas em relação à possível soltura deles, porque eles também são alvos de outros mandados, de outros pedidos de prisão provisória, então não há certeza se isso beneficiaria eles também. Mas a decisão do ministro Marco Aurélio beneficia o ex-presidente Lula e também outros 159 mil presos do país. Seria, assim, uma soltura em massa. Lembrando que não é uma decisão imediata, que os advogados precisam entrar com recursos, os advogados dos presos, e que isso já foi feito pelos advogados do presidente Lula. Agora, uma juíza da 12ª Vara de Curitiba, da Justiça Federal, vai analisar essa soltura. Ó, bandeira aqui, protesto, os policiais ali formando um cordão de isolamento, os manifestantes com microfones, palavras de ordem aqui. Ó, os manifestantes aqui gritando: eu vim de graça. Uma provocação aqui ao pessoal que veio defender o ex-presidente Lula. Clima aqui de provocação, mas com esse cordão de policiais aqui, tá tudo controlado. Independentemente da provocação de um lado e de outro, o certo é que a população está de fato revoltada com essa decisão, está muito indignada e veio aqui mostrar isso. Então, o MBL, Movimento Brasil Livre, fez essa convocação de protesto aqui em frente ao Supremo e também em frente aos prédios da Justiça Federal de todo o país. Esse protesto foi marcado para protestar, para dizer que a população não vai suportar essa decisão de soltar os condenados. Então, você que está chegando agora aí na página do senador Álvaro Dias, você está vendo ao vivo protesto aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Tá tendo aqui uma provocação aqui de um lado e de outro. Ó, uma briga aqui, uma provocação. Vamos ver aqui se a gente consegue chegar perto. Ó. Protesto aqui de um lado e de outro. Você é educado igual o seu candidato. Então o pessoal ali do Lula livre gritando, o pessoal daqui do Lula preso também gritando. Então,
E a polícia no meio, seguranças do Supremo. A senhora, essa decisão deixou a senhora revoltada? O que me deixa revoltada é um bandido solto na rua. São 3.000 bandidos soltos. É o Lula, é sua quadrilha e é também o Rio de Janeiro está falido. O Cabral vai ser solto, o Pezão vai ser solto. E esse bandido desse ministro permanece aí mandando na situação do Brasil que está calma. Nós queremos paz, nós queremos um Brasil com ordem, com progresso, nós queremos a lei do nosso país, nós não queremos rasgar a Constituição, ele está rasgando a Constituição brasileira. Nós queremos a nossa bandeira, nós não queremos aquela bandeira vermelha. Nós somos contra esse bandido na rua e queremos o impeachment desse ministro que não defende a Constituição e não defende o nosso país. Tá certo, obrigada. A senhora aí bem revoltada. Ó, e aqui a provocação continua de um lado e de outro. Ó. Então você vê aí um lado querendo brigar com o outro. Mas a polícia aqui que tá... Tem bastante gente aqui da polícia. Tá tranquila aqui. Porque o pessoal ali do Lula Livre tá em minoria. E o pessoal do lado de cá tem muita gente. Então fica um lado provocando o outro, mas nada que afete aqui a mobilização. Então é isso, você acompanhou aí na página do senador Álvaro Dias esse protesto aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal pela decisão do ministro Marco Aurélio de soltar presos condenados em segunda instância. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter nos acompanhado aqui. Se tiver mais novidade aqui, a gente volta. Tchau, abraço.